Olá, a gente vai começar a falar hoje sobre o Seder de Pessach. Esse ano, muitas vezes, a gente deve fazer ele em nossas casas, sozinhos, em função do corona. Então, eu queria tentar dar uma explicação geral para a gente saber exatamente o que fazer, né, e como fazer, pegando cada etapa do Seder e tentando explicar rapidamente. Primeira coisa importante que a gente precisa entender é que o Seder de Pessach, ele não é uma coisa simbólica, né? Diferente de Rosh Hashanah, que a gente tem os simanim, os sinais, e comer a cabeça do peixe, maçã com mel, para ter um ano bom e doce, e aí basta comer realmente um pedacinho pequeno. Quando a gente fala do Seder de Pessach, não é sinais, e sim mitzvot. E para a gente cumprir as mitzvot, existe regras, existe quantidades. Não basta eu pegar um pedacinho de matzá e dar para cada um, e cada um experimenta a matzá. Tem quantidades para que a gente possa cumprir a mitzvah. Então a gente vai começar a passar agora pelo Seder, entendendo exatamente como seria, quais são as quantidades, como é que a gente faz para cumprir as mitzvot, quais são as mitzvot que a gente tem durante o Seder, para a gente poder entender isso bem. Então a gente começa a primeira etapa do Seder, Kadesh. Kadesh é o Kiddush. Kiddush que a gente faz sempre num copo de vinho, mas é diferente dos outros Shabbatot do ano. Por quê? Além do Kiddush, a gente vai cumprir agora a mitzvah do primeiro dos 4 copos de vinho que a gente precisa beber durante a noite do Seder. Por isso, no Kiddush Shabbat basta ter um copo, a pessoa faz o Kiddush pensando em todos, ela obrigatoriamente precisa beber, mas os outros não precisam beber. Já no Seder de Pessach, todas as pessoas que estão na mesa têm a obrigação de beber o copo de vinho. O copo de vinho, ele tem que ter 86 mililitros, pelo menos, para cada um dos participantes. Um vinho que seja kasher, poderia ser suco de uva kasher também. Cada um tem que beber, o ideal é beber o copo inteiro, a maior parte do copo, pelo menos, né? E o mínimo que a gente deve beber é a maior parte de 86 mililitros, que no caso seria 44 mililitros. Vale lembrar que aquele copinho pequeno de café, ele tem 50 mililitros. Não adianta dar o copinho de café para cada um dos participantes. A gente precisa ter um copo relativamente grande. Quem quiser pode comprar um copo de 100 ml. Normalmente usam, às vezes, até para aquele descartável, usam para sobremesa, muitas vezes e tal. Mas tem que ter uma quantidade de pelo menos 86 para cada participante. Quando acaba o Kiddush, além da mitzvah do Kiddush, a gente está pensando na mitzvah dos 4 copos, a gente senta para beber o copo de vinho. A gente também não deve beber um pouquinho e para, e conversa, e depois bebe mais um pouquinho. Agora é o momento da mitzvah da gente realmente beber. O correto é a gente beber o vinho reclinado para a esquerda. Sfaradim, homens e mulheres, comem reclinado para a esquerda. Ashkenazim, muitas vezes as mulheres não reclinam. Na prática, se quiser reclinar, não tem problema nenhum. E é bastante importante a gente reclinar. O reclinar é mostrar que a gente tem liberdade, que a gente está livre. No passado, as pessoas, quando comiam, não era nas mesas como a gente tem hoje em dia, as pessoas comiam em colchões, igual na tenda dos beduínos atualmente, né? E as pessoas comiam meio que reclinados, mostrando tranquilidade, liberdade, tranquilidade. Então, por isso, a gente tem esse costume, na hora de beber o vinho, a gente se reclina um pouco para a esquerda e bebe o vinho. Todos os participantes bebem o vinho, a gente acaba aqui a parte do Kadesh. Kadesh, Kiddush. Kiddush bebendo o primeiro dos 4 copos de vinho. Depois, Urchatz. É o momento da gente lavar a mão. A gente faz Netilat Yadayim sem brachá. E não é para comer ainda a matzá. A gente faz Netilat Yadayim sem brachá para comer o que vem posterior, que é o karpas. Vamos já explicar o que seria o karpas. Para Ashkenazim, muitas vezes comem uma batata, pedacinho de batata pequeno, molhado com água e sal. Sfaradim, muitas vezes o aipo, ou salsão, a gente molha para comer um pedacinho. Qual que é a ideia que tem por trás disso?
Primeira coisa, Netilat Yadayim é igual a gente faz para comer o pão. Lava 3 vezes com um copo a mão direita, 3 vezes com um copo a mão esquerda, sem brachá, e não tem a proibição da gente falar depois. Pode falar até a gente voltar para a mesa. Na mesa a gente vai fazer a brachá do karpas. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'adamah. Todo mundo vai molhar na água e sal e comer um pedacinho. Qual que é a ideia disso? Primeira ideia do Netilat Yadayim é o seguinte. A gente agora está entrando no Seder de Pesach, onde a gente lembra mitzvot e coisas muito importantes, como era na época do nosso templo. E por isso a gente quer uma pureza especial também para nossas mãos. Nossos sábios, no Talmud, eles falam que as nossas mãos, normalmente como elas estão agora, elas têm o 2º grau de impureza. 2º grau de impureza não impurifica comidas e bebidas. Mas quando a nossa mão ela entra em contato com a água, sobe o nível de impureza. E passa a ser o primeiro nível de impureza que impurifica comidas e bebidas. Por isso, já que a gente vai pegar um alimento e molhar na água, e a nossa mão vai ter contato com a água e com o alimento, nesse momento a impureza, que é o 2º grau de impureza das nossas mãos, passa para o primeiro e poderia impurificar até mesmo o alimento. Por esse motivo, a gente faz Netilat Yadayim antes de comer um alimento molhado. Esse é o mesmo motivo que se eu fiz Netilat Yadayim também para comer o pão, e depois eu encostei na mão de alguma outra pessoa, eu devo voltar a fazer Netilat Yadayim, sem reza. Por quê? Porque a minha mão estava úmida e molhada, e por isso, mesmo que eu já fiz Netilat Yadayim, minha mão está pura. Quando a água da minha mão entra em contato com a mão de uma outra pessoa que estava no 2º grau de impureza, a água da minha mão passa para o 1º grau de impureza e poderia impurificar comidas e bebidas. E por isso a gente deve fazer Netilat Yadayim novamente. Agora, por que eu tenho que pegar o karpas, essa batata, e molhar na água e sal? Qual que é o motivo de eu fazer isso? E por que eu tenho que fazer Netilat Yadayim antes? Aqui vem uma das regras do Seder, que a ideia é a gente despertar a curiosidade das crianças. E todo mundo vai começar a perguntar, mas por quê? Mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que a gente não está comendo direto a matzah? Por que fazer Netilat Yadayim? Por que comer esse negócio molhado com água e sal? E a gente começa a botar vários simbolismos. A água e sal simbolizando as lágrimas do nosso povo, mostrando a dificuldade que a gente passou. O karpas, de acordo com o Ben Ishai, ele fala que vem lembrar o motivo pelo qual a gente foi para o Egito. Kar é o kaf e o resh, vem lembrar a palavra mecher, mahar, que é vender. E pas vem de passim, listras, que foi justamente através da venda de Yosef, que ele tinha roupas listradas, que a gente acabou parando no Egito. De qualquer forma, a gente está mudando um pouco do habitual para começar a despertar a curiosidade das crianças. Logo depois a gente pega a matzá do meio, quebra em 2 partes, o que a gente chama de yahatz. Uma das partes a gente vai guardar como afikoman para a gente comer no final da refeição. Muito comum essa parte, esconder também para as crianças procurarem, buscarem, dar um prêmio para quem encontrar. Vários jogos que se faz também para a criança despertar a curiosidade da criança. Mas na prática, na mesa agora, a gente tem uma matzá inteira em cima, uma matzá quebrada no meio e uma matzá inteira embaixo. Das 3 matzot iniciais que a gente tem na Keará, na bandeja de Pesach. Logo depois disso, a gente começa o Magid. Magid é a Agadá, onde a gente tem vários trechos, começando com Manistaná, qual a diferença dessa noite para todas as outras noites. Avadim Ainu, nós fomos escravos no Egito e Deus salvou a gente de lá. A ideia é a gente pensar que também hoje em dia
nós somos escravos de muitos desejos e muitas coisas que a sociedade nos impõe, e a gente também buscar a nossa liberdade, mas a gente começa a contar sobre tudo o que aconteceu na saída do Egito. Mitzvah da Torá, vehigadta lebincha bayom ahu lemor. E você vai contar para os seus filhos nessa noite, nesse dia, dizendo, no dia de Pêssar. Está escrito na própria Agadá, que mesmo se só tiver uma pessoa, tem mitzvah de contar. Mesmo se todos já sabem, tem mitzvah de contar. Essa mitzvah a gente faz durante a Agadá. A Agadá, ela é bastante comprida. Muitas vezes, quando a gente fala tudo em hebraico, as pessoas não entendem. E a gente precisa ficar bem atento, porque a mitzvah é contar sobre a saída do Egito. Às vezes é melhor a gente reduzir a Agadá e falar mais e contar mais sobre a saída do Egito do que ler a Agadá inteira sem as pessoas entenderem. É claro que tem trechos que a gente não tem como abrir mão. O Kiddush, é claro que a gente vai fazer no hebraico, o Birkat Hamazon, o Halel, agradecimentos e tal, mas muitas das partes que contam sobre a saída do Egito, o ideal seria a gente falar em português. Ou até mesmo, se não for ler a tradução, falar sobre contar, simplesmente contar tudo o que aconteceu na saída do Egito. Essa mitzvah ela é muito importante, porque ela vem mostrar para a gente a continuidade da transmissão dessa história, que aconteceu há cerca de 3.400 anos. E todos os anos, na mesma data, o nosso povo se reúne para transmitir isso para a geração seguinte. E essa é uma das formas muito fortes que a gente tem de mostrar que aquilo realmente aconteceu. Não só isso, mas se a gente prestar atenção até mesmo na proibição de comer o hametz. Um povo inteiro que durante uma semana, geração após geração, não come pão para lembrar o que aconteceu, isso mostra como isso é uma coisa bem forte e verdadeira. Depois da Agadá, que a gente já leu várias partes cumprindo a mitzvah de contar sobre a saída do Egito, agora sim vem a hora de cumprir a mitzvah especial da noite, que é comer a matzah. Para isso, a gente mais uma vez vai fazer netilat yadayim, lavar as mãos, novamente 3 vezes molhando a mão direita, 3 vezes molhando a mão esquerda. Dessa vez sim faz a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Voltamos para a mesa, seguramos as 3 pedaços de matzá que tem nas nossas mãos, a matzá inteira de cima, a matzá inteira de baixo e as 2 metades, e a metade, a matzá quebrada que está no meio. Seguramos as 2 e fazemos 2 brachot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Agradecemos a Deus que Ele criou o pão a partir da terra. Logo em seguida, a gente deixa a matzá de baixo completa na mesa. E com as 2 de cima, a gente faz a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Brachá que Deus nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a comer a matzá naquele momento. Logo depois disso, eu quebro um pedaço de cada matzá, a gente coloca no sal e a gente come e distribui para todas as pessoas que estão presentes. Aqui é muito importante a gente prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro detalhe, ter intenção de cumprir a mitzvah da Torá, de comer a matzá, uma vez por ano no Seder de Pêssar, é quando a gente tem essa oportunidade de cumprir essa mitzvah. Importante eu pensar, vou cumprir agora a mitzvah da Torá, de comer a matzá. Segunda coisa importante, da mesma forma que o vinho a gente bebe reclinado para a esquerda, assim também a matzá é importante a gente reclinar para a esquerda. E a gente deve comer a quantidade necessária de matzá reclinado para a esquerda. Terceira coisa importante. Mesmo que a gente dê um pedacinho da matzá para cada pessoa que está na mesa, a pessoa não vai cumprir a mitzvah com esse pedacinho. A gente vai ter a caixa de matzá
que vai estar na mesa, e cada um dos participantes vai ter que completar a quantidade com a matzá que está na mesa. Qual é a quantidade? A quantidade da Torá, que a gente sempre fala relacionado com o alimento, é 28 gramas. 28 gramas é o que a gente chama de kezait na Torá. Kezait era o tamanho de uma azeitona da época, não é igual a de hoje em dia. E se a gente vai transformar e ver quanto daria essa quantidade nas matzot normais que a gente tem, cada kezait seria aproximadamente 2/3 de uma matzá quadrada. O ideal é na primeira vez que a gente come a matzá no Seder, que é a mitzvah da Torá, a gente comer 2 vezes essa quantidade. Ou seja, o ideal é, em vez de comer 2/3, a gente comer uma matzá e 1/3. Isso na primeira vez, né? Lembrando que não é simplesmente uma coisa simbólica, é para a gente cumprir a mitzvah. Se for difícil para a pessoa comer uma matzá em 1/3, basta que ela coma 2/3 de uma matzá para cumprir a mitzvah. De novo, 2/3 reclinado para a esquerda. No caso da matzá redonda, feita à mão, aquela grande, a quantidade seria 2/3 de uma matzá redonda daquela na primeira vez. Se for difícil, a pessoa não consegue, ela poderia comer 1/3 dessa matzá redonda. Após a gente ter intenção, comer reclinado para a esquerda, sentir o gosto da matzá, cumprir a mitzvah, um detalhe, a gente pode colocar no sal, mas não deve ficar botando pastinhas e tal. A ideia é sentir o gosto mesmo da matzá, pensando em cumprir a mitzvah. Mais uma coisa importante. A gente não deve comer um pedacinho, parar, conversar, falar, depois comer mais um pedacinho. No momento a gente tem que focar na mitzvah e a gente precisa realmente parar e comer. Sem conversar, de forma direta, até comer a quantidade necessária de matzá. Se a pessoa espaçar muito, começar a conversar, parar, descansar, sair, ela também não cumpriria a mitzvah, uma vez que espaçou muito tempo de comer a matzá. Tem várias opiniões sobre quanto tempo a pessoa precisa comer a matzá. Não vou entrar nisso agora. O que sim é importante é a gente tentar entender que a gente precisa começar a comer e continuar a comer e terminar de comer, sem interromper com outras coisas no meio. Cumprimos a mitzvah de comer a matzá. Mitzvah especial da noite. Está escrito pela Kabbalah que isso tem uma influência muito forte sobre as nossas almas. Né? É considerado como Nahama de Mehemnuta. É como se fosse um pão que vai trazer uma emuná, uma força interna e uma fé muito forte nos nossos corações. E quando a gente acaba de comer a matzá, a gente passa para o maror. O maror, ele vem lembrar como foi amarga a nossa vida no Egito. A gente está vendo que durante a Haggadah, cada coisa acaba tendo um simbolismo, um significado. Né? A matzá, a gente fala que não deu tempo da massa fermentar quando a gente saiu às pressas do Egito. O maror, que é uma folha amarga, a gente também está lembrando de como foi amargo a nossa vida no Egito. Por isso, o maror, a gente não vai comer reclinado para a esquerda em sinal de tranquilidade, não. Agora é para mostrar como foi difícil a nossa vida lá e a gente vai comer sentado de forma normal. Antes de comer o maror, a gente também faz uma brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu al achilat maror. Que Deus nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a comer o maror. O que é o maror? Várias opiniões. Tem opiniões que falam que seria o alface romana, um alface que é um pouquinho mais amarga. O ideal seria a gente comer um alimento que não a endívia, que é uma folha que ela dificilmente tem bicho. Ela também é um pouco amarga, né? E a gente poderia cumprir a mitzvah dessa forma. A endívia, ou até mesmo a alface romana, a quantidade que a gente tem que comer novamente é 28 gramas. Quanto é 28 gramas? Depende da folha.
Se for a endívia, que tem o caule um pouco mais grosso, automaticamente é um pouco mais pesado, bastaria a gente comer umas 3 folhinhas, 3 ou 4 folhinhas, acredito que a gente já chega nessa quantidade. Então, após fazer a brachá, a gente vai comer de forma ereta, só que a gente costuma colocar um pouco de haroset. Haroset é uma espécie de massa que se faz muitas vezes com maçã, com vinho, e simplesmente mistura aquilo com mais algumas outras ingredientes. Isso não é a obrigação que teria na Torá. A ideia é fazer uma espécie de massa que lembre o trabalho também pesado e a massa que a gente fazia também no Egito. Esse haroset, a gente deve colocar um pouquinho. Não é para colocar muito, senão, em vez de sentir o gosto amargo, a gente vai sentir o gosto doce. É só para molhar um pouquinho, mas precisa sentir o gosto amargo de como foi difícil a nossa vida no Egito. Depois disso, temos mais uma opinião que fala que a mitzvah de comer a matzá no Seder de Pesach não é comer a matzá pura. E também a mitzvah de comer o maror no Seder de Pesach também não é o maror puro. A mitzvah era comer a matzá junto com o maror. E para a gente cumprir a mitzvah de acordo com todas as opiniões, agora a gente vai fazer o famoso sanduíche. Vamos pegar a matzá na quantidade de 2/3 de uma matzá quadrada, junto com o maror, novamente comer a endívia, umas 3 ou 4 folhinhas, na quantidade de 28 gramas. Bota mais um pedaço de matzá em cima, onde a gente vai colocar 2/3 de uma matzá quadrada e mais a endívia na quantidade de 28 gramas. E isso a gente vai comer reclinado para a esquerda. Nesse momento também é importante a gente ter a intenção de cumprir a mitzvah da Torá, de comer a matzá e de comer o maror, porque talvez a gente só cumpra a mitzvah nesse momento, de acordo com essa opinião. Se for a matzá redonda, a quantidade seria 1/3 da matzá redonda. Se for muito complicado para a pessoa comer 2/3 de uma matzá quadrada ou 1/3 de uma matzá redonda, a pessoa poderia comer metade dessa quantidade. Terminando agora o maror, o korer, terminamos o sanduíche, agora é o shulchan orech. Momento da nossa refeição, onde vem a comida que a gente vai comer durante o Hag, toda festa a gente tem agora o momento da nossa refeição. É claro que tudo sendo kasher de Pesach, e a gente faz a nossa refeição tranquilamente, porém tem um detalhe. No final da refeição, após o Birkat Hamazon, a gente ainda vai comer mais um pedaço de matzá. O que é isso? É o que a gente chama de afikoman. É aquela parte que a gente escondeu, ou que as crianças começaram a procurar. E no final da refeição, a gente come ela, mesmo que a gente já está satisfeito, a gente ainda deve comer esse pedaço de matzá. Qual é o motivo disso? O afikoman, ele vem lembrar para a gente o sacrifício de Pesach que era comido nas nossas casas. Igual na saída do Egito. Antes da saída do Egito, a gente fez o abate de um animal, colocou sangue nas portas e a gente estava comendo nas nossas casas. Tem realmente uma mitzvah que na época do Beit HaMikdash a gente comer a carne nesse dia. E hoje em dia que a gente não tem mais essa carne, em lembrança desse sacrifício de Pesach, a gente faz novamente essa última parte da matzá, onde novamente a gente tem que comer reclinado para a esquerda, e a quantidade de matzá seria 2/3 de uma matzá quadrada ou 1/3 de uma matzá redonda. Se for difícil essa quantidade, a gente poderia comer metade. Nessa parte a gente fala que a gente está lembrando do sacrifício de Pesach,
que ele era comido quando a pessoa já estava satisfeita. E realmente, depois de comer tudo isso, né, toda essa quantidade que a gente comeu já de matzá, de maror, de refeição e tal, a gente já está bem satisfeito, mas é importante a gente tentar, durante a refeição, não comer tanto e guardar espaço para comer o afikoman. Terminando de comer o afikoman, nesse momento agora é o momento da gente agradecer a Deus por todo o alimento, por tudo que Ele dá para a gente, por toda a fartura, e a gente faz agora o Birkat Hamazon. No Birkat Hamazon a gente acrescenta a parte também ligado com Pesach, o famoso Ya'aleh ve'yavo, né, um pedacinho que a gente acrescenta, agradecendo a Deus também pela festa de Pesach, a festa da nossa libertação. E depois do Birkat Hamazon, a gente ainda não acabou. Muita gente acha que já acaba no Birkat Hamazon. Agora é o momento que a gente faz o Hallel. Hallel é uma reza muito especial que a gente faz em Pesach, agradecendo a Deus por todos os milagres, por tudo que Ele fez com a gente, por toda a saída do Egito. É uma reza muito, muito, muito bonita que a gente faz depois do Birkat Hamazon. No final do Birkat Hamazon, talvez vou voltar rapidamente para uma parte que eu não falei, mas seria a mitzvah dos 4 copos de vinho. Os 4 copos de vinho, o primeiro copo a gente bebeu no Kiddush inicial. Depois, continuando na Haggadah, vai ter uma hora que a gente vai beber o segundo copo. Só seguindo a ordem da Haggadah. Segundo copo, novamente, todas as pessoas precisam ter o seu copo de vinho em mãos. Cada copo com 86 mililitros. Também vai ter uma brachá e a gente bebe reclinado para a esquerda. No segundo copo tem uma discussão entre os Sefaradim e os Ashkenazim. Sefaradim só fazem a primeira brachá e a primeira brachá do vinho, Boré Peri HaGefen, vai valer para a segunda brachá. Ou seja, vai valer para o segundo copo. Então, quando chegar no segundo copo, vai ter uma brachá que não é a brachá de Boré Peri HaGefen, e logo em seguida os Sefaradim já podem beber o vinho reclinado para a esquerda. Já os Ashkenazim, quando chega nessa segunda brachá, eles vão falar novamente a brachá de Boré Peri HaGefen e beber o vinho. Na prática, é só a gente seguir o que tem na Haggadah. O terceiro copo de vinho, ele vem agora no final do Birkat Hamazon. No final do Birkat Hamazon também, na verdade já desde o início do Birkat Hamazon, todos já têm o copo de vinho cheio nas suas frentes. E quando acaba o Birkat Hamazon, a gente faz mais uma vez, nesse momento, tanto os Sefaradim quanto os Ashkenazim fazem a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri HaGefen, e a gente bebe o vinho reclinado para a esquerda. Nesse momento, não tem discussão, porque depois do Birkat Hamazon eu acabei a refeição. Então, qualquer coisa que eu for comer ou beber agora, eu preciso fazer novamente a brachá. Então, eu já fiz a brachá de Boré Peri HaGefen, tendo a intenção em cumprir a mitzvah de beber o terceiro copo de vinho. Depois do Birkat Hamazon, a gente tem o Hallel, aquela reza que a gente falou de agradecimento para Deus, que ela é muito bonita. E no final do Hallel, a gente vai ter o 4º copo de vinho, completando a mitzvah dos 4 copos, né? E nesse momento, novamente, tem uma discussão entre Sefaradim e Ashkenazim. Para os Sefaradim, a brachá do terceiro copo, Boré Peri HaGefen, que eu fiz depois do Birkat Hamazon, ela já vale para o vinho que eu vou beber no final dessa reza de agradecimentos do Hallel. Por isso, os Sefaradim, quando chegam no 4º copo, eles bebem depois do Hallel, depois do agradecimento, sem fazer a brachá de Boré Peri HaGefen. Já os Ashkenazim costumam novamente fazer a brachá de Boré Peri HaGefen, nesse momento agradecendo a Deus pelo vinho que Ele nos deu. Quando a gente termina o Hallel e termina o copo de vinho, a gente cumpriu já as mitzvot de comer a matzá, cumprimos a mitzvah de beber os 4 copos de vinho, cumprimos a mitzvah de comer o maror, cumprimos a mitzvah de contar sobre a saída do Egito, e assim o nosso Seder já se completou, e a gente tem o que a gente chama de Nirtzah,
que eles seriam simplesmente algumas musiquinhas bonitinhas que a gente faz no final do Seder. O Seder de Pesach é uma mitzvah muito, muito importante. Mas, na verdade, para a gente cumprir de verdade essa mitzvah, a gente parece talvez um pouco doido e come muita coisa, e come reclinado, e come direito, e é uma regra e uma mitzvah atrás da outra, e a gente precisa se esforçar para cumprir a mitzvah da melhor forma possível. Para finalizar, eu vou contar uma pequena história que talvez mostre para a gente um pouco de como deveria ser o nosso Seder. A história eu acho que não é real, mas ela é um pouco interessante. A história aconteceu com um judeu e um não-judeu. Na noite de Seder, os dois eram pobres. E chegou o judeu para o não-judeu e virou para ele e falou: olha, hoje à noite a gente tem uma festa especial para os judeus. E se a gente for para a sinagoga, com certeza a gente vai ser convidado e vamos ter uma refeição muito especial. O não-judeu falou: vamos lá. Ele se fingiu de judeu, botou uma quipá, foi para a sinagoga, estava com muita fome e não deu outra, né? Quando chegou na hora, acabou a reza, veio uma pessoa para cada um deles e convidou eles para o Seder de Pesach. Ele agradeceu muito. E aí, quando ele saiu da sinagoga, os dois começaram a andar, um caminho muito longo. E ele, o tempo todo, o não-judeu começou a se perguntar: por que a gente não pega um carro? Mas ele estava sendo convidado, ele não quis ser indelicado. Ele não falou nada. Finalmente, quando chegou no prédio do cara, subiram mais 10 andares de escada. E ele ficou com aquela coisa na cabeça dele: mas por que não pega o elevador? Mas ele também não quis falar nada. Quando chegou na mesa, ele morrendo de fome, viu aquela mesa pronta, bonita, linda e tal. Ele falou: é agora. Só que de repente ele viu que não era uma coisa tão simples. A primeira coisa que ele teve que fazer foi escutar um monte de reza que ele não entendeu nada, o Kiddush. E depois, de barriga vazia, já beberam um copo com 86 mililitros de vinho e ainda reclinado para a esquerda. Que ele não cai tão bem quando a barriga da pessoa está vazia. Ele achou aquilo muito estranho, difícil e tal. Mas ele falou: ok. E aí o dono da casa falou: agora todo mundo lavando as mãos, sem fazer brachá. Lavar a mão, opa, vai ter comida agora. Mas vamos lavar diferente, 3 vezes a mão direita, 3 vezes a mão esquerda. Não entendeu muito bem, mas ele fez. E quando chegou na hora de comer, que ele esperava que viria a comida, de repente dão para ele um pedacinho de batata desse tamanho. Ele fala: que é isso? Mas ele não falou nada. Esperava que logo em seguida iria vir a comida. Só que de repente não veio. Logo na Haggadah, de repente dentro da Haggadah, a gente tinha uma quantidade muito grande de informações. E começava a ler em hebraico. E de repente mais um copo de vinho. E o cara já falava: o que está acontecendo? O que eles estão fazendo comigo? E bebeu mais um copo de vinho, já meio que passando mal. Vamos lavar a mão de novo agora? Opa, talvez agora vai vir a comida. E de repente pega um monte de matzá e um biscoito meio que sem gosto. E ele começa a comer aquilo, a única coisa que podia botar era sal, reclinado para a esquerda. Ele come aquilo e come. Ele fala: estão rindo da minha cara. Só pode ser. E aí vem o Maror comer uma folha amarga. E aí ele começa a comer aquilo. E que não era uma coisa tão fácil. E comer 4 folhas amargas e tal. E aí ele pensou: bom, talvez agora acabou. Agora mais matzá, com mais maror, sanduíche. Ele achou que era um sanduíche especial, de repente ele vê isso de novo. E ele come. E nesse momento ele já está ficando nervoso. Ele começa a reclamar com a família: vocês estão rindo da minha cara, eu estou com fome, eu vim para cá e não sei o que e tal. Fica nervoso, grita com todo mundo e vai embora. Nesse momento, quando ele se encontra com um amigo dele, perguntou: e aí, como foi? O cara falou: como foi? Foi terrível, começou a contar e tal, a sair no meio. E o amigo dele virou e falou: seu bobo, se você tivesse ficado mais um pouquinho, você chegaria na refeição. Na verdade, tem 2 lições que eu acho muito bonitas dessa história.
A primeira lição bonita é que o Seder de Pessah realmente é um pouco estranho, realmente tem muitas regras, realmente tem que comer muita coisa. Quem não está acostumado pode achar que é meio loucura isso. Mas a gente fala que isso não é loucura, isso são mitzvot, e mitzvot especiais que a gente tem nesse dia para a gente poder se esforçar e se conectar cada vez mais com Hashem. Buscar também que a gente tenha liberdade, não somente naquele momento, mas também hoje em dia. E a segunda coisa importante da mensagem dessa história é que a nossa vida é assim. A gente sempre tem muitos esforços e justamente o esforço que vai levar a gente a coisas muito especiais. E a gente não pode nunca desistir, sempre se esforçar para fazer tudo da melhor forma possível. Esse, na verdade, é o resumo do que seria o Seder de Pessah. Ideia é a gente lembrar, não é simbolismo, são mitzvot, e vamos se esforçar para que a gente possa fazer as mitzvot da melhor forma possível, que a gente possa ter um Pesach Kasher Vesamer, e pretendo gravar alguns vídeos também com algumas ideias de algumas coisas interessantes sobre a saída do Egito, que a gente pode também falar durante o nosso Seder de Pessah. Tudo de bom e um Pesach Kasher Vesamer para todos.